Então vamos lá, pergunta na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: tem uma coisa que não entendo muito bem. As pessoas afirmam que Jesus é Deus, certo? Então, por que ele orava a Deus, já que ele mesmo era Deus e tinha então todo o poder de Deus? Sendo assim, ele não precisaria orar, mas somente realizar o que ele queria. Estou errado? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Muita gente se confunde a respeito dessa lógica, do Jesus humano, do Jesus Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. E você que tem alguma dúvida da Bíblia, coloca aqui nos comentários. A sua dúvida pode ser escolhida e virar vídeo aqui no canal. Lembrando que tem vídeo novo, com pergunta nova, sempre de segunda a sexta, às 15 horas aqui no canal. E você também pode pesquisar nossos mais de 600 vídeos respondendo dúvidas de vocês aqui no canal. Então aproveite esse conteúdo. Então veja, não tem motivo nenhum para você não se inscrever no canal. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade de estudos bíblicos, porque você tem muito a ganhar. E se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também lá do blog esboçandoideias.com, e a gente já está aí mais de 10 anos na internet produzindo conteúdo para abençoar o povo de Deus. Então quero convidar você, vamos para a minha lousa de explicações, entender a respeito de Jesus, por que Jesus orava. Mas se você gostar desse vídeo, deixe o seu like também. Ajude o nosso canal a avançar cada vez mais e assim você também abençoa o nosso trabalho. Vamos lá então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela, Marcos capítulo 14, verso 36. Temos aqui uma das mais lindas, impressionantes e emocionantes orações de Jesus. Ele dizia aqui, diz o texto: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Cálice aqui é uma figura de linguagem que demonstra tudo aquilo que o Senhor Jesus estava para passar, a dor, a dificuldade, o peso do pecado que cairia sobre ele. Contudo, diz o Senhor Jesus na sua oração, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Colocando então diante do Senhor, da mão de Deus, a decisão final. Veja bem, muitas conclusões a respeito de Jesus estão extremamente erradas. Por quê? Porque elas vêm de uma lógica que não considera todos os aspectos a respeito de Jesus e de sua obra. Por exemplo, as pessoas gostam de utilizar muito a lógica, pegando esse versículo de oração e dizendo: olha, Jesus é Deus, então como que Deus ora para o próprio Deus? Ou como que Jesus é todo poderoso se ele está se submetendo ao Pai ali em uma oração? O que acontece é que essas pessoas não consideram os detalhes bíblicos que explicam de forma detalhada essa questão, principalmente da humanidade de Jesus. Por exemplo, muitos se questionam por que Jesus se sujeita ao próprio Deus? Se o Senhor Jesus, é Deus também, todo-poderoso. Logo, se ele não queria morrer na cruz, ali naquele momento da oração que nós acabamos de ler, por que simplesmente com o seu poder ele não terminou com tudo aquilo? Então, com essas perguntas baseadas numa lógica incorreta, chegam a resultados incorretos. É por isso que nós vamos entender agora todos os detalhes que vão nos ajudar a entender por que Jesus agia dessa forma, por que ele fazia determinadas orações e por que ele orava de fato. Então eu vou fazer primeiro uma explicação do contexto da obra de Jesus, na primeira parte, e na segunda parte eu vou explicar por que motivos Jesus precisava orar. Então fique comigo até o final para que o seu aprendizado seja completo, combinado? Vamos começar trabalhando a respeito dessa questão. O Senhor Jesus, em algum momento, ele era limitado, já que Deus não é limitado, mas o Senhor Jesus, na sua obra, ele foi limitado em algum momento? Vou te explicar isso, mas antes um recadinho rápido, apenas 10 segundos. Você sente no coração que precisa estudar a Bíblia inteira, de capa a capa? Nós temos um material preparado especialmente para você. É o curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa, aulas em vídeo, diretamente comigo aí do seu computador, celular, tablet, onde você quiser estudar. Se você quer saber mais informações a respeito desse material, basta você acessar aqui o primeiro comentário, clique em cima dele, vai abrir a área de comentários. Primeiro link que está fixado na descrição, nós temos aqui para você todas as informações. É um projeto missionário de ajuda a missões e, ao mesmo tempo, estudo bíblico. A união perfeita. Você vai ter aulas em vídeo e tira dúvidas diretamente comigo, pessoalmente, pelo WhatsApp.
Veja mais informações assim que terminar esse vídeo, combinado? Olha só, o fato bíblico é que a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus, ele se esvaziou de sua plenitude total para cumprir uma missão, ok? Nós sabemos que a missão era morrer pelos nossos pecados. Ele então se sujeita a Deus diante dessa missão, como um ser humano, como eu e você, para realizar a obra que Deus e ele também quiseram realizar. Porque essa obra de morrer pelos pecados não é uma obra unicamente do Pai, mas é uma obra também que o Filho quis realizar. Observe o trecho que nós temos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte, preste bem atenção, a si mesmo se esvaziou. Olha que a gente precisa entender, a si mesmo se esvaziou. Não foi o próprio Pai que esvazia Jesus, diz a Bíblia, mas diz que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele mesmo escolheu e quis se esvaziar. E o que significa se esvaziar? É sair da sua glória total, plena e nascer como um ser humano. Diz o texto, complementando, assumindo a forma de servo. Sim, ele veio aqui servir, mesmo sendo o rei, tornando-se em semelhança de homens, como eu e você, homens e mulheres, carne, homens, com todas as suas dificuldades. E diz o texto, reconhecido em figura humana, ou seja, de fato, ele pisou nessa terra. Não era uma imaginação, não era um holograma, não era algo que parecia Jesus, era de fato um ser humano e era de fato o próprio Senhor. Para que Jesus cumprisse então plenamente essa obra de nascer e morrer pelos nossos pecados, ele deveria nascer como um ser humano e ser totalmente obediente ao Pai, vencendo o pecado. Ele não podia ter nenhuma mancha. É por isso que a Bíblia então afirma que o Senhor Jesus, ele se esvazia. E nesse momento que ele se esvazia, ele sim tem algumas limitações por causa dessa escolha que ele próprio impôs a ele mesmo. E aí nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus ter fome, sede e outras limitações. Ele se sujeita então totalmente à vontade do Pai, como um ser humano deveria fazer. Como diz o texto, Filipenses 2,8, que vai nos explicar isso. A si mesmo, preste bem atenção, se humilhou. Então observe que o Senhor Jesus, ele quis fazer isso. E humilhar-se aqui, nesse sentido do texto, ele se submete plenamente à vontade do Pai. Ele se coloca na posição de fato de um ser humano, tornando-se obediente até a morte, ou seja, até a última consequência. E morte de cruz, que tem a ver com a sua missão. Ou seja, do início ao fim, o Senhor Jesus foi totalmente fiel. E por que isso, presbítero? Veja bem, Jesus ele não poderia ter nenhuma mancha na sua vida. Isso aqui era a condição para que ele cumprisse plenamente a obra. Ele deveria ser como aquele cordeiro sem defeito lá do Velho Testamento, que era retirado para o sacrifício, não podia ter mancha, mácula, defeito. Aquele cordeirinho do Velho Testamento, a teologia explica que ele prefigurava o sacrifício perfeito. O que significa prefigurava? Ele veio antes, ele apontava para algo que viria, que era maior, o sacrifício perfeito do próprio Senhor, a ser realizado para pagar a nossa dívida. Observe como o apóstolo Pedro explica essa questão em 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como do cordeiro, ou de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, dessa forma, ele consegue realizar a sua missão de forma totalmente plena. Por isso, quando nós analisamos a história, nós observamos o quê? Que Adão, o primeiro homem, por quem ou por meio de quem o pecado entrou no mundo, esse homem, ele desobedece a Deus. Ele tem ali a sua comunhão com Deus quebrada pelo pecado. E através dessa desobediência, o pecado atinge todos nós, porque todos nós pecamos e somos ou já fomos desobedientes a Deus. Agora, Jesus, ele foi diferente. Ele foi obediente até o final. Ele morreu, ele ressuscitou, conquistou o pagamento da dívida do pecado que era nossa. Então veja, essa primeira parte nós precisamos compreender para compreender agora o que eu vou explicar. A segunda parte, que é
Por que que o Senhor Jesus, então, ele precisava orar dentro de todo esse contexto de missão? E você vai ficar surpreendido como que é maravilhoso. Então vamos entender agora por que o Senhor Jesus orava. Olha só, Jesus orava ao Pai porque é assim que o ser humano deve se comportar. Então, o primeiro motivo que a gente precisa entender é que o Senhor Jesus, ele estava aqui nessa terra construindo para a gente um modelo de como que um homem de Deus perfeito deveria agir. É assim que um ser humano deve andar, deve viver em total submissão a Deus. E o Senhor Jesus, então, que se esvaziou a si mesmo, ele se submete ao Pai, como nós já aprendemos, e dentro dessa submissão ao Pai e neste andar como ser humano, uma coisa não podia faltar: a oração, a comunhão plena, total com o Pai. Jesus nasceu também para ser o nosso exemplo máximo de vida plena diante de Deus. Então observe, Jesus Cristo demonstrou para nós, com atitudes diárias, a plenitude de amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Jesus também demonstrou a plenitude de comunhão. Comunhão com as pessoas, com o necessitado, mas principalmente comunhão com o Pai. Uma comunhão totalmente plena, totalmente próxima. Uma comunhão que eu poderia colocar aqui uma palavra deliciosa com o Senhor, uma plenitude de espiritualidade. Jesus era plenamente espiritual, no sentido de que o Pai estava com ele e ele estava com o Pai. E a oração faz parte desse processo, ok? O Senhor Jesus, então, nos demonstra isso na prática. Para que isso fosse alcançado, então, ele devia orar, como nós devemos, mas também ele queria orar. Era um desejo intrínseco que estava no seu coração, que estava ali, que fazia parte do seu desejo diário. Ele queria estar com o Pai, ele queria ouvir o Pai, ele queria sentir a presença do Pai. Queridos irmãos, esse é o nosso exemplo máximo. A gente precisa querer isso, o Pai, a tal ponto que orar é uma necessidade tão grande que é como o ar que nós buscamos respirar. Também temos que pensar numa segunda coisa. O Senhor Jesus também, além de ser o nosso exemplo máximo, ele é o nosso mediador. O que é um mediador? O mediador é aquela pessoa, vamos imaginar aqui dois pontos. Então nós temos aqui o ser humano, o homem, e nós temos Deus. O pecado quebrou essa ponte que nós tínhamos aqui com o Senhor. E o Senhor Jesus então se coloca aqui no meio como o mediador, aquele que leva as nossas questões a Deus. Essa era a obra que o Senhor Jesus estava fazendo e ele já demonstra ali no seu viver diário essa mediação. Jesus, sendo este mediador entre os homens e Deus, ele exemplifica na prática essa comunhão plena com o Senhor através da oração, mesmo aqui na sua missão, aqui na nossa terra. Ou seja, o Senhor Jesus, ele orava por nós, pela missão, pela concretização do plano de Deus, porque ele é mediador. Observe o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, explica a palavra do Senhor, e um só mediador. Entre quem? Deus e os homens. E quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. Ou seja, o apóstolo está deixando claro aqui a humanidade do Senhor Jesus que conquistou essa mediação através da sua obra perfeita. Então, quando Jesus orava, Jesus estava trabalhando em nosso favor. Sim, Jesus estava trabalhando em meu favor, em seu favor a todo tempo. Nós não sabemos o conteúdo da maioria das orações do Senhor Jesus, mas nós sabemos dentro dos evangelhos que ele orava muito, principalmente em momentos importantes. Ele ora antes de ir para a cruz. Ele orou antes de escolher os seus apóstolos. Ele orou então por nós, pela missão, pela concretização do plano de Deus. E as suas orações, então, repercutem resultados até os nossos tempos. Sabe por quê? Aqueles apóstolos por quem o Senhor Jesus orou, através dele o Senhor trouxe a palavra e ela chegou até nós. O Senhor Jesus orou para que Deus fizesse a vontade dele, mesmo diante daquela dor da cruz. E aquilo se concretizou e nós fomos salvos. Então observe que Jesus orou por nós, porque ele é o nosso
mediador. Eu e você, então, nós somos resultado das orações de Jesus, do seu esforço em morrer por nós e nos deixar um legado de ensinos que nos aproximam do Senhor Deus. Então observe que a oração, enquanto Jesus está como homem aqui na terra, ela era parte fundamental da comunhão, da missão, do exemplo que o Senhor Jesus tinha que passar. E não significa que porque Jesus orava, ele então não era Deus, ele era menos, ou que o Senhor Jesus estava orando dele para ele mesmo, porque a Trindade ela é uma comunhão perfeita. Então, para que não fique dúvida de que Jesus de fato é Deus, por fim, nós vamos observar dentro da palavra que depois que ele termina a sua obra de morrer aqui na cruz, na terra, a Bíblia diz que Jesus volta totalmente e plenamente ao seu local de rei, né? À sua posição de rei. Claro que aqui no sentido de plenitude, ele deixa as limitações do corpo humano, né? Não tem mais limitações e pela própria condução do Pai, ele fica onde? Observe o texto de Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou. Olha que lindo isso. Sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. O Senhor Jesus, então, ele está no seu lugar, de onde ele veio, onde ele a si mesmo se esvazia. E ele retorna ao seu lugar de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então observe que o fato de Jesus orar enquanto em missão aqui na terra não diminuiu quem ele era. Pelo contrário, o exaltou ainda mais. Então, o fato de Jesus orar aqui em sua missão na terra nunca diminuiu a sua divindade. Pelo contrário, ele permaneceu sendo Deus e demonstrou a união plena que devemos ter com o nosso Pai e ainda, por cima, ele nos mostra a sua missão de mediador para a gente amar ainda mais o que ele fez por nós. Porque ele orava por nós, ele batalhava por nós, ele sofreu por nós. E é por isso que ele orava, para que ele tivesse força para realizar todas essas coisas. Isso aí é maravilhoso. Então, para a gente fechar, aqui nos comentários, primeiro comentário fixado, você tem mais informações do nosso curso de Gênesis a Apocalipse e vou deixar mais um vídeo para você. Olha só, mais uma pergunta que as pessoas fazem sobre Jesus. Se Jesus não sabia o dia da sua segunda vinda, então ele não tem como ser Deus por causa disso? Eu vou explicar exatamente porque ele não sabia esses detalhes aqui nesse próximo vídeo. Dê o play, aprenda mais. Até o próximo. Fica com Jesus.